Acertei ou não? Ó, essa é a versão traduzida. Imaginação, muito mais o tempo permitir. São tantos caminhos para se seguir. Nossa, cadê o restante da turma, galera? Gente, cadê o restante dessa turma aí? Agora sim, agora chegou a galera aí. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Vamos lá, pessoal. Vamos partir, é a última até que enfim, hein? Pessoal, seguinte, galera. Onde é que nós paramos na aula passada mesmo? Bom dia, galera. O exercício de ligar os pontos. Nós já terminamos aquele liga os pontos lá? Terminamos, né? Terminamos? Bom, legal. Pessoal, eu vou voltar naquele exercício lá. Eu só não sei onde que ficou o print da tela que eu coloquei. Bom, mas enfim, galera. Olha só. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui, ó. Deixa eu voltar. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos naquele mesmo exercício lá, vamos agora fazer o seguinte, vamos colocar os artigos, tá? As hipóteses de cabimento de todos. E outra coisa que eu já quero que vocês vão pesquisando, pessoal, para a gente colocar os artigos do juízo de admissibilidade. Em que hora que é feito o juízo de admissibilidade de cada um ali? Quem faz o juízo de admissibilidade? Ok? Eu vou abrir de novo aqui. Eu só não sei onde foi parar o... não, o printei ficou na outra máquina. Agora que eu entendi. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Pessoal, então, rapidão, eu quero aí que vocês já fizeram lá os livros pontos e vocês já têm esse artigo aqui. Eu só vou abrir para vocês. E vamos mandar os artigos aí. Vamos na ordem aqui, galera. Despacho. Qual que é o artigo, galera?
Despacho. Então, vamos lá. Anotem aí. Despacho. Artigo 1001. Interlocutória para agravo de instrumento. Qual que é o artigo? Interlocutória para agravo de instrumento. Vamos, pessoal. Interlocutória para agravo de instrumento. (1015), aí sim. O outro tracinho da interlocutória. Interlocutória para embargo de declaração. Aí vocês vão, no tracinho lá, vocês coloquem o fundamento jurídico. 1022. Sentença para apelação. 1009. Sentença para embargo de declaração. 1022. Pessoal, de sentença para agravo de instrumento, qual que é? De sentença, aquele risquinho, de sentença para agravo de instrumento. (356), parágrafo? É um parágrafo aí. Mais ou menos. Não. Não. Quinto, 356, parágrafo 5º. Aqui, galera, nesse risquinho de sentença para agravo de instrumento, eu quero que vocês coloquem um asterisco. Se eu tenho uma sentença, é apelação. Então, esse risquinho, vocês vão colocar um asterisco e vocês vão escrever entre parênteses, natureza de. Tá? Pessoal, é uma decisão que tem natureza de sentença. Tá? A do 356, parágrafo 5º do CPC. Porque se for sentença, é apelação. Então, aqui tem natureza de sentença do 356 é atacável através de agravo de instrumento, tá? Mas não é uma sentença, tá bom? Entenderam? Não. Não? Galera, é assim, ó. Se você tem uma sentença, você tem que ter apelação. É o que diz o artigo 1009. Tá? Se você tiver uma sentença na sua frente, a única coisa que cabe é a apelação. Tá? Mas o 356, ele fala da sentença parcial. Não é uma sentença de parcial procedência. A sentença de parcial procedência, galera, quando você tem meia dúzia de pedidos, o juiz te dá 3, te dá 4, te dá 5, mas não te dá os 6. Total procedência é quando ele dá todos. A sentença de parcial procedência é quando ele te dá alguns dos pedidos. O 356, ele fala de uma sentença parcial do mérito. Ou seja, eu tenho 5 teses, eu julguei uma só. Por quê? Porque comporta esse tipo de julgamento.
Nesse caso, eu tenho uma decisão que ela tem natureza de sentença. Por isso que eu falei para vocês colocarem aí, para senão depois vocês não se confundirem e achar que cabe, que você pode escolher agravo de instrumento ou apelação de uma sentença. Pessoal, quando você tem a sentença propriamente dita, o único que cabe é apelação. Quando você tem, nos termos do 356, parágrafo 5º, uma decisão que tem natureza de sentença, mas ela não é uma sentença. Se fosse sentença, era 1009, era apelação. Então, você tem uma decisão que ela tem natureza de sentença. Tá? Se ela tem natureza de sentença, mas não é a do 1009, é a do 356, parágrafo 5º, galera, tá? Aí você ataca ela através de agravo de instrumento. Deu uma clareada aí ou não? Professor, ela tem natureza de sentença. Peraí que tá bem baixinho aqui, deixa eu aumentar aqui. Pergunta. Pode perguntar. Professor, você falou que ela tem natureza de sentença. Ela pode ser uma interlocutória? O que seria isso? É uma decisão que tem natureza de sentença, não é uma interlocutória. Porque o que ela resolve é diferente daquilo que a interlocutória resolve. São situações diferentes. O que é resolvido por essa decisão é diferente daquilo que é resolvido pela interlocutória. Tá? Inclusive, são decisões diferentes, galera. O artigo 356, parágrafo 5º, se refere ao agravo de instrumento. Sim. E embargo de declaração também cabe da sentença? Cabe. Com fundamento no 1022? 1022. Tá? Eu só quero que vocês façam essa marcação, pessoal, em relação àquele risquinho que a gente ligou da sentença ao agravo de instrumento, tá? Aquela decisão, pessoal, não é uma sentença, ela tem natureza de sentença, porque ela decidiu um capítulo do processo, ela decidiu uma tese, ela decidiu uma parte do processo. Tá? Ela não é uma decisão interlocutória, mas também não é uma sentença propriamente dita. É uma decisão que tem natureza de sentença, mas eu vou atacá-la através de agravo de instrumento. Tá? Então, eu quero que vocês façam essa ressalva aí. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Beleza. Vou ser sincera, eu não entendi. Tem natureza de sentença, mas não é sentença, não é acórdão, não é interlocutória e não é despacho. Olha só, acórdão é quando eu tenho um colegiado. Então, o acórdão você já descarta de plano, tá? A sentença ela é sempre do juiz da vara, do juiz da primeira instância, tá bom? Então, o acórdão você já descarta. Olha só, se eu tenho uma sentença propriamente dita, tá? Se a sentença que eu tenho, o que está na minha mão é uma sentença propriamente dita, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apelação, porque o artigo 1009 estabelece que é uma apelação, tá? Então, se eu tenho a sentença como determinado, como sentença no CPC, vai ser apelação, não cabe nenhum outro tipo de recurso. Agora, o 356, parágrafo 5º, ele traz a possibilidade do juiz julgar uma parte do processo. Essa decisão, ela tem natureza de sentença, tá? Para aquela parte específica que ele está atacando, ela tem natureza de sentença, beleza? Só que ela não é a sentença propriamente dita. Então, o que eu quero que fique bem claro, pessoal, é para que vocês não, quando vocês tiverem uma sentença na mão, vocês não acharem que vocês podem escolher que tipo de recurso que vocês podem fazer. Não é por aí,
Tá? Não dá para você escolher. Se você tiver uma sentença, você vai fazer uma apelação. Ponto final. Agora, se você tem uma decisão que tenha natureza de sentença, tá? Aí o recurso cabível é o agravo de instrumento. Por quê, pessoal? Eu não terminei o processo todo. A sentença é quando o juiz ele encerra a prestação jurisdicional dele, tá? Então, ele está encerrando a prestação jurisdicional dele em relação àquele ponto específico, tá? E aí não dá para eu esperar depois para fazer uma sentença de tudo, uma apelação de tudo. Se eu fizer apelação agora, o processo sobe inteiro para o tribunal. Aí eu tenho que esperar julgar só uma das 5 teses, esperar julgar só aquela parte, desce para eu ir com as 4 restantes, tá? Numa hipótese aí de 5 teses aí nessa petição inicial. Então, para não criar essa situação, o recurso cabível é agravo de instrumento. Agravo de instrumento, em regra, ele cabe de decisão interlocutória, tá? Só que nessa circunstância aqui, ela não é uma interlocutória, mas não é a sentença propriamente dita. É uma decisão que tem natureza de sentença, galera. Tá bom? Então, entenderam? quando a decisão é dada parcialmente, tem natureza de sentença? Tá muito baixo, Samira. Vamos de novo. É Mariana. Mariana, perdão. Quando a decisão é dada parcialmente, que ela tem natureza de sentença? Isto. Quando é a decisão do 356. Ele está decidindo um capítulo do processo, galera. Então, se eu tenho 5 teses, eu já estou decidindo uma. Ela tem natureza de sentença. Mas ela não é sentença porque eu não decidi o processo inteiro. E também não é uma decisão interlocutória, porque o que se refere à decisão interlocutória é diferente daquilo que se refere à sentença, tá? Entendeu? Então, é assim, o que eu não quero é que vocês fiquem com a ideia de que se eu tenho uma sentença, eu posso escolher aquilo que eu vou fazer. Entenderam? Entenderam? Sim, sim. Então, vamos lá. Onde é que paramos aqui? Então, de sentença, nós já resolvemos a apelação ou agravo de instrumento com a marcação, com asterisco ali, tá? Que é natureza de sentença. O agravo de instrumento analisado pelo próprio juiz da sentença? Não. O agravo de instrumento ele é sempre protocolado no juízo ad quem? Sempre protocolado no tribunal. Tá? Então, se foi um juízo de primeira instância que deu a decisão que você está atacando, ô Gilson, você vai protocolar o agravo de instrumento no TJ ou no Tribunal Regional Federal. Se você está com esse problema aí no TJ, você vai protocolar esse agravo de instrumento direto no STJ. Beleza? Não é igual embargo de declaração. Pessoal, apelação, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência são protocolados perante o juízo a quo. Tá? Lembrando vocês aquela diferença de juízo a quo e ad quem. O único que destoa dessa regra, ou seja, que eu vou protocolar no juízo ad quem, que é diretamente no juízo que vai julgar, é o agravo de instrumento. Não existe agravo de instrumento para juiz de primeira instância. Tá? Não existe. Beleza? Então, vamos lá. Já resolvemos aí a sentença, os embargos de declaração, a apelação do 1009, a quo. Assim, ó. Eu tenho juízo a quo. Quem rega é aquele que prolatou a decisão. E eu tenho ad quem, que em regra é aquele que vai julgar o recurso.
Tá? Então, por exemplo, uma apelação. A apelação, pessoal, sempre vai ser protocolada no juízo de primeira instância. Sempre. Não existe apelação em segunda instância. Ela sempre vai ser. Só que eu protocolo ela perante o juízo aí da Vara Civil de Paranavaí, mas ele vai ser julgado, o adquém, no Tribunal de Justiça em Curitiba. Tá? O agravo de instrumento, ele destoa dessa regra, porque eu já vou protocolar o agravo de instrumento diretamente no juízo adquém, naquele que vai julgar. Eu vou protocolar esse agravo de instrumento diretamente no tribunal. Beleza? Bom, então agora vamos para o último ali, vamos para o acórdão. Vamos para o acórdão. Vamos ver por onde eu começo aqui. Acórdão e embargos de declaração. Qual que é o artigo? Vamos lá, o risquinho do acórdão e embargos de declaração. Qual que é o risquinho? 1022. Acórdão e agravo interno. Acórdão e recurso ordinário. Acórdão e recurso especial. Artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Não é? Isso. Acórdão para recurso especial. 105. 105, galera. Acórdão para recurso extraordinário. Artigo 102 da Constituição. Qual inciso? Putz, esse não anotei, eu só anotei do especial. 3, igual o Gabi falou. Recurso extraordinário. O recurso especial 105, inciso 3, recurso extraordinário 105, inciso 3 também. Embargos de divergência. R$ 1043, que é o que a Adriane acabou de mandar ali agora. 1043. E eu tenho mais um que eu não tinha colocado aí, pessoal, que é o agravo em recurso especial e o recurso extraordinário, que é o do 1042. Tá? Agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Que moleza essa matéria, hein? Bom, pessoal, agora vamos aproveitar que nós estamos com a mão na massa aí e vamos falar do juízo de admissibilidade, que é quando o sujeito ele vai analisar os requisitos, as condições de admissibilidade de um recurso. E eu pergunto-vos a todos, juízo de admissibilidade da apelação. Juízo de admissibilidade de uma apelação, galera. O que vocês acham?
Hum? Quem que faz o juízo de admissibilidade numa apelação? Eu falei isso daí na aula, hein, galera? Quem que faz o juízo de admissibilidade? Aliás, galera, o que é o juízo de admissibilidade? Não é aquele cidadão com aquela prancheta, tá? Que vai chegar conferindo se está ok, tá? Para aquelas condições ali, para os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Não é aquele que vai fazer essa conferência. Isso é juízo de admissibilidade. TJ, Gilson, onde é que está isso aí? Vou dar uma dica, galera. Está no 1010, parágrafo 3º. Vou dar uma dica. Olha lá, artigo 1010, parágrafo 3º. Tem gente que não está nem com o VAD aberto aí que eu estou vendo, hein? Lá no 1010, galera, o 1010 diz o seguinte: a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. Aí tem lá umas paradas ali. Os incisos 1, 2, 3 e 4. Eles se referem, pessoal, os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 1010, eles se referem a requisitos intrínsecos ou extrínsecos da petição, da apelação. O artigo 1010. Requisitos intrínsecos ou extrínsecos. Exatamente, Mariana. Extrínsecos, tá? Por que extrínsecos, galera? Porque tem a ver com a forma. Então, o cumprimento de requisito tem a ver com a forma. Os requisitos extrínsecos, vamos lá, galera, vamos recapitular. Muito bem, exatamente, é isso aí, galera, vocês estão afiados. Olha só, requisito extrínseco, galera, eu tenho preparo, o que mais? Tempestividade, e não tem um que chama-se regularidade formal? É você atender a forma. Então, esses requisitos aqui do 1010, incisos 1, 2, 3 e 4, são requisitos extrínsecos. Ali no parágrafo 3º, ele diz o seguinte: após as formalidades do parágrafo 1º e 2º, vai da vista, outra parte, aquele troço todo lá, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz. Ou seja, não é o juiz que vai fazer o juízo de admissibilidade, tá? Quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o tribunal. Olha só, os autos serão remetidos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. Ou seja, quem vai fazer o juízo de admissibilidade da apelação é o tribunal, tá? Com fundamento no artigo 1010, parágrafo 3º, perdão, tá? Beleza? Então, na apelação, o juízo de admissibilidade ele é feito diretamente pelo tribunal. No agravo de instrumento, o que vocês acham? Quem vai fazer? Professor, desculpa, professor, que artigo que é esse daí que você fundamentou da apelação? 1010, parágrafo 3º. É o juízo de admissibilidade da apelação. Juízo de admissibilidade de uma apelação é feito sempre no tribunal. Não é feito pelo juízo de primeira instância. A regra geral, pessoal, do juízo de admissibilidade, né, é a de ser feita no ad quem, né? Essa é a regra geral. Do agravo de instrumento, o juízo de admissibilidade vai ser feito por quem, galera? Do agravo de instrumento. Quem que vocês acham que vai fazer juízo de admissibilidade?
Exatamente. O juízo de admissibilidade, conforme a Mariana colocou aqui, ela pode ser do TJ, do TRF, ou pode ser do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho um agravo do TJ e do TRF, tanto para o STJ quanto para o Supremo, tá? Então vai ser o tribunal, o juízo ad quem, na verdade. Por quê? Porque o agravo de instrumento é sempre para tribunal e é para o tribunal competente. Se você tem uma ação aí na Vara Civil de Paranavaí, vai ser para o Tribunal de Justiça. Se essa ação estiver na Vara Federal, vai ser para o TRF4. Beleza? Olha que moleza, hein? É muito fácil esse troço aqui. Do agravo interno, quem que vai fazer o juízo de admissibilidade do agravo interno, galera? O que vocês acham? O agravo interno é o próprio juízo aquó. Porque você protocola o agravo interno. O pessoal, qual que é a sistemática do agravo interno, tá? Você vai lá e manda um agravo de instrumento, que seja, pro TJ aqui do estado do Paraná. Vai cair numa Câmara. Se for uma Câmara Civil, se não me engano, são 18 câmaras que a gente tem, tá? Cai na 13ª Câmara Civil. Chega lá, eu tenho 3 desembargadores. Cada Câmara são 3 desembargadores. Como que vai ser feito esse julgamento? Dependendo da matéria, ele vai ser julgado, a gente fala que é o julgamento monocrático. O que é julgamento monocrático, galera? É aquele que um desembargador pode fazer o julgamento, dependendo da matéria. Aí ele vai lá, pá, manda aquela decisão, você tem um acórdão na sua mão. Aí você fala, cara, não concordo com isso daqui. Existe a possibilidade, que é o agravo interno, de você fazer um recurso para a própria Câmara. Então, agora, ao invés de um, vai juntar os 3 para julgar o teu agravo interno, tá bom? Tá? Então, existe essa possibilidade aí. Então, esse é o do agravo interno. Qual que está na reta aqui agora? Embargo de declaração. Quem que vai fazer o juízo de admissibilidade? Quem vai fazer dos embargos de declaração, galera? Cadê o embargo de declaração? Aqui, aqui. Quem que vai fazer o juízo de admissibilidade? O que vocês acham? É o próprio juízo aquó? É porque o aquó e o ad quem, na verdade, são a mesma pessoa, né? Professor, então quer dizer que eu vou mandar para o juiz, ali ele fala, embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz. Na verdade, deveria ser ao juízo, tá? Porque eu tenho embargos de declaração para ministro do Supremo Tribunal Federal, ok? Mas de toda forma, pessoal, tá? Os embargos, eles são opostos perante o próprio juízo que prolatou essa decisão. Professor, então quer dizer que ele pode reformar a decisão dele? Não. O embargo de declaração não serve, via de regra, para reforma, apesar de até poder acontecer isso na prática. Embargo de declaração, galera, ele serve para você aclarar ou complementar a decisão. Tá? Então, aí é o próprio juízo que prolatou. Então, o aquó e o ad quem, na verdade, são o mesmo aí. Embargo de declaração, recurso ordinário. Mariana, aqui o dos embargos de declaração seria o próprio 1023. Tá bom?
Recurso ordinário. De quem seria aí? Artigo 1027 seria do próprio tribunal, tá? Então, o artigo 1027, tá? O juízo de admissibilidade, olha lá, o 1028, parágrafo 3º. Para complementar aí o que você falou, Adriane, olha lá o 1028, parágrafo 3º. Os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade. Ou seja, quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o Tribunal Superior. É lá que eles vão verificar se o senhor cumpriu com todas as regras das condições de admissibilidade. Independente significa que não é o tribunal que vai fazer. Tá? Não é a segunda instância. Quem vai fazer é, independentemente do juízo de admissibilidade, significa que quem vai fazer é o tribunal a que se destina. Ao Tribunal Superior, que ele fala ali, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, sem que ele faça o juízo de admissibilidade. Ou seja, isso aí vai ser feito lá no Tribunal Superior, lá no STJ e no STF. Beleza? Tem menos de um minuto aqui, pessoal. Então, até aqui, alguma dúvida? O que a gente fez, pessoal? Então, essa dinâmica aqui, eu acho legal a gente criar um quadro, tá? Um mapa mental. Depois, se quiser, até mando. Tem um mapa mental de uma aluna que me mandou, que eu achei que ficou bem bonitinho. Em que situação será feita a admissibilidade? Então manda, professor, que eu tô perdida aqui. Em que situação será feita a admissibilidade pelo juiz da instância inferior? Não é instância inferior, em regra a mesma instância, Gilson. Por exemplo, que é o embargo de declaração. Tá? Eu posso ter um embargo de declaração feito pelo próprio juiz da primeira instância. Não instância inferior, né? Ou seja, na primeira, porque o embargo é para ele mesmo, tá? E vai acabar aqui o nosso prazo